Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Voltando aqui, retornando aos conteúdos do YouTube. Hoje eu vou passar para vocês uma técnica, um quadro congelado que eu utilizei num projeto aqui do nosso portfólio que a gente fez para o Zico, tá? Então vou passar aqui para vocês hoje. É bem simples e tranquilo, vocês vão precisar do After Effects e do Photoshop também para fazer o corte, mas sem muita enrolação, bora pro After Effects. Mas antes, espera aí rapidinho, se você é uma pessoa que está começando agora no After Effects, ainda não entende muito sobre keyframes, animações, editores de gráficos, estou deixando aqui o link na descrição do meu curso de introdução ao After Effects gratuitamente para você aprender o After Effects do zero e conseguir entender todos os tutoriais aqui do canal. Então se você tem interesse em iniciar motion design no After Effects, corre lá que tá de graça. Vou fazer a importação aqui do meu vídeo, tá galera? Meu vídeo que tá aqui em slow motion é esse videozinho que a gente tem. É uma Kombi, né? Eu peguei uma parada um pouco mais tranquila de fazer o corte aqui. Eu vou fazer aqui uma composição, ó. Uma nova composição. Quadro congelado, né? Vou botar aqui, tutorial. 1920 por 1080, 24 frames por segundo, 2 minutinhos, tá tranquilo. Aqui eu posso deixar mais acinzentado. Vamos nessa, essa composição aqui que a gente vai trabalhar. Vou importar meu vídeo, tá? Meu vídeo também tá em 1920 por 1080. E aqui, cara, qual é a sacada dessa técnica, né? Você precisa ter o seu frame principal. O frame principal é aquele que você vai fazer o destaque. Então, dependendo de onde vai ser o seu frame, você precisa achar aqui. Vamos supor que eu faça aqui em 4 segundos, né? Que esse aqui seja o meu frame principal. Para a gente fazer isso daqui, a gente precisa do print, tá? Eu vou explicar para vocês. Nesse projeto que a gente fez para o Zico, a gente fez esse corte lá no Photoshop, tá? Só que você pode fazer esse corte aqui no After Effects também, com a caneta, né? Essa daqui, como é um corte simples, né? É só a gente fazer um recorte aqui da propriamente, né, a Kombi, né? Essa Kombi laranja que a gente tem aqui, você pode fazer também com a caneta, tá? Por que eu levei para o Photoshop? Porque quando a gente fez o trabalho aqui para o Zico, a gente precisava fazer o recorte do cabelo, e o cabelo dele aqui por cima era um pouco liso e tal. Então a gente precisou de um recorte um pouco mais caprichado para o projeto e a técnica ficarem bonitas, né? Nesse caso aqui a gente pode fazer com a caneta do After Effects. Eu vou trazer aqui, ó. Se é nesse frame aqui onde está a agulha que a gente quer fazer o freeze frame, né? O quadro congelado, eu vou vir com a tecla Ctrl Shift D, beleza? Nesse ponto aqui eu vou duplicar com Ctrl D, tá? Aqui eu vou fazer o que? Botão direito, Time, Freeze Frame, tá? No caso aqui, em português, é tempo, quadro congelado, né? Congelar quadro. Então você vai fazer isso aqui em cima, né? E nesse aqui de baixo também, né? Não esqueçam. Ou então faz antes aqui, duplica já com Freeze Frame, tá? Porque depois a gente vai tirar o Freeze Frame. Vamos fazer o seguinte, nesse daqui de cima, vou renomear, eu vou botar aqui, ó, foto, né? Porque quando a gente congela o quadro, isso aqui vira uma foto. E aqui é o nosso vídeo, tá? Tem que manter os dois, beleza? Esse aqui é o vídeo principal, vou deixar em green. Tranquilo. Então, a partir daqui, eu posso começar a fazer o recorte nessa camada de cima, que é onde a gente vai tirar a foto. E aí precisa estar com a camada selecionada, vocês vão fazer aqui o recorte. É tranquilo de fazer, tá, pessoal? Com a caneta, ó. Vocês vão fazendo aqui as curvas, né? Arrastar onde tem curva ou não. Vai conectando os pontos. Como esse daqui é um objeto bem simples de recortar, para fazer aqui no After Effects com a canetinha funciona, tá? Colocar pessoa para fazer com pessoa, aí já vale levar lá para o Photoshop e fazer o recorte, porque sabe que o Photoshop ele tem um recorte mais preciso, né? Aqui, ó, não esqueçam que se você fizer alguma curva aqui que está muito acentuada, né? Para você não mexer nesse lado aqui, você pode pressionar o Alt, ó, e acertar só essa curvinha da direita, tá? Uma dicasinha aí para você não passar dificuldade. Pronto, meu corte está feito aqui, né, no After Effects diretamente. Agora a gente precisa entender qual é o movimento que a gente vai fazer atrás, né? Porque se a gente recortou a Kombi acima da camada que é o vídeo principal, se eu fizer aqui um retângulo, por exemplo, um retângulo qualquer, sei lá, azul, ó. Se eu fizer esse retângulo aqui e colocar esse shape entre a foto e o vídeo, né, a Kombi vai estar lá. Então essa que é a sacada do efeito aí com o quadro congelado.
Aqui a gente pode fazer uma transição simples, tá? Vou até repetir a transição que eu fiz lá, que eram 3 sólidos vindo da esquerda para a direita. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou criar aqui, ó, um sólido aqui em cima, vou até botar numa cor coerente aqui, né, com coral ali, para ficar maneiro. Aqui eu vou vir um retângulo simples, vou colocar aqui para a direita, vou fazer 3, né, vamos fazer 3 subindo ali, quer dizer, da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, eu vou clicar aqui no retângulo e vou jogar o anchor point dele lá para a esquerda, tá? Ou pode ser aqui no meio também, sem problemas, com a tecla Y. Coloca aqui um anchor point no meio. Beleza. Vou arrastar aqui, eu vou até colocar em laranja para vocês se acharem. Esse aqui eu vou colocar aqui por cima, né? Que é onde ele vai entrar. Vou duplicar 2 vezes, ó, Ctrl D, e aí vou acertar isso aqui no meio, ó. Vamos acertar no meio. Esse aqui é o do meio e esse daqui é o de lá de baixo. Coloca na ordem porque é melhor, né? Vocês reparam aí que eles estão, né, não estão fechando ali. O que a gente pode fazer é só aumentar aqui, ó. Esse aumenta um pouquinho e esse aqui de cima aumenta um pouquinho. É simples, tá, pessoal? A sacada aqui não é nem a transição, a sacada é o efeito, mas vamos fazer completo. Vou fazer o que? Vou selecionar esses 3 shapes com a tecla P de posição, vou criar um keyframe aqui para todo mundo no início, tá? Eu vou fazer uma animação aqui de 1 segundo, tá? Então, sei lá, mais ou menos aqui, vou fazer uma animação de novo, né, no keyframe, e aquele primeiro keyframe eu vou deixar todo mundo selecionado, porque eu faço uma animação só, ó. Vou arrastar para a esquerda, beleza? Vou arrastar aqui para a esquerda. Então, eles vão fazer essa entrada simples, tá? Só que aqui eu vou suavizar o movimento, né, selecionando os keyframes e apertando F9. No editor de gráficos, a gente vai, né, nessa opçãozinha aqui, seleciona todos esses pontos e arrasta esse pontinho aqui para a esquerda, tá? Para ele ter um movimento de entrada mais suave, ó. Tá? Pareceu que foi um só, mas a gente vai dar uma diferença aqui para fazer um delayzinho, né, que é uma diferença ali de frames. A gente vai pegar esse aqui de cima, ó, se eu solar, vocês percebem, tá? Esse de cima vai ser o primeiro. Esses 2 aqui de baixo, 2 frames para frente. E aí esse aqui de baixo, 2 frames para frente. Uma leve diferençazinha para a gente ter um efeitinho legal, ó, tá vendo? Então a gente entra ali com a transição. Só que essa transição, ela tem que estar entre a foto e o vídeo, né? Para isso aqui funcionar, ó. Então a gente vai ter o vídeo ali acontecendo. Em determinado momento a transição vai entrar. Beleza, simples também. Se vocês quiserem, vocês podem selecionar esses shapes aqui com o botão direito e fazer uma pré-comp, né? E aí você coloca aqui, ó, transição. Essa transição é pré-comp, né? Transição. Dá um OK aqui, ó. Pode mover todos os atributos e ajustar a composição de acordo com a duração das camadas, beleza? Faz um OK. E é isso. Qual é a sacada aqui agora? Como a gente já tem o corte e a transição aqui embaixo, a gente agora vai trabalhar com o objeto nulo. Para que a gente vai utilizar o objeto nulo? Quando a gente trabalha com esse efeitinho, é interessante que a gente tenha um foco, né, um destaque na imagem, justamente quando ele vai acontecer o freeze frame, que é o quadro congelado. Com o botão direito, em New, a gente vai criar aqui um objeto nulo, né? Esse daqui vai ser o controle geral. E esse objeto nulo aqui, ele vai fazer um movimento de zoom in, né? Ele vai entrar um pouco na tela e vai fazer uma rotação, uma leve rotação. Só que esses keyframes aqui que a gente for fazer com a escala S e Shift R, né, para adicionar a rotação, eles têm que acontecer já quando a transição estiver vindo, né? Como assim? Vou marcar aqui um keyframe. Vamos acertar os keyframes, depois a gente vê o time, né? Quem vai entrar primeiro, quem vai entrar depois. Escala, rotação. Lá para frente, vocês viram que eu coloquei isso daqui já acontecendo um pouquinho antes, né? Lá para frente eu vou marcar mais um keyframe, tá? O que acontece? O objeto nulo a gente vai utilizar para colar coisas nele, né? Porque o objeto nulo não é renderizável. O que a gente vai colar nele? A foto, a transição e o vídeo, né? Esses 2 vídeos aqui embaixo que a gente vai trabalhar todo mundo como se fossem filhos do objeto nulo. Para quando esse objeto nulo aqui fizer essa rotação, né, esse zoom in, todo mundo faz junto com ele. Então a gente vai pegar nessa minhoquinha,
vai linkar lá no objeto nulo. E aí, nesse keyframe aqui que a gente já marcou, né? Tudo que a gente fizer, se a gente aumentar a escala, a rotação, todos esses daqui de baixo vão fazer. Essa aqui é a sacada. Então, aqui a gente vai aumentar a escala um pouco, certo? Pode ser aí para 112. E aqui, a rotação a gente pode fazer assim, ó. Ou assim. Vamos fazer menos 5. Não, porque não pode sair tanto aqui embaixo. Vamos ver até onde que vai. Assim eu acho que já fica interessante. Só para ele dar um zoom in na tela. Então, olha só. Saca só como é que é o movimento. Ó. Ele dá um zoom in, certo? Nesse caso, a gente vai suavizar aqui, selecionando e apertando F9. No editor de gráficos, a sacada desse editor de gráficos aqui é que ele tem uma suavização, mas que ele faça um movimento que chegue devagar lá. Ou você pode fazer selecionando isso daqui e esse na esquerda aqui para fazer esse pico, né, de velocidade no meio, ou só selecionando isso aqui para a esquerda, mas não tão forte, tá, pessoal? Não deixa tão forte assim para não ficar muito brusco. Talvez aqui já funcione, ó. Tá vendo? Agora, sobre a relação de timing que eu falei com vocês, é entender qual é o melhor tempo para isso aqui aparecer. Então, selecionando, ó, isso daqui tem que acontecer já, tipo assim, a transição já tem que estar acontecendo. Então, nesse momento aqui, a transição já pode vir, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Beleza. Essa foto aqui você pode chegar mais para cá. Esses gráficos e a transição também, ó, nesse caso. Tá vendo? O efeitinho fica interessante, né? Depois que você faz as animações e linka no objeto nulo, é só você entender qual é o melhor time, né, para eles entrarem. Então esse efeitinho que a gente tem, zoom in, subiu, né? Pode fazer uma animação de texto maneira aqui, depois a gente dá um capricho. Zoom in, ok. E aí depois de um tempo, né, sei lá, vou botar tutorial After Effects aqui escrito. Vamos ver quanto tempo ele pode ficar, ó. Pá. Aqui ele já pode voltar, né? Como é que eu posso voltar com isso aqui? Eu uso um macetinho maneiro, que é selecionando os keyframes, Ctrl C, Ctrl V, né? Ele vai só copiar, só que aí ele aconteceria de novo, né? Você vem com o botão direito aqui, mantendo, né, eles selecionados, Keyframe Assistant e Time Reverse Keyframes, que aí ele vai inverter, né? Então se ele estava lá, ele vai voltar. Você pode só apenas aqui ajeitar o gráfico. Você pode jogar isso aqui um pouco para a esquerda e manter aquele editor de gráficos aqui com esse pico de velocidade no meio, né? Mais ou menos entre eles dois aqui. É simples de entender, tá? Ah, por que você está fazendo isso? Para ele não ficar tão brusco só lá no final, né? Para essa velocidade que ele dá o impulso acontecer um pouco mais suave. Ó. Então vamos lá, se ele está voltando aqui, a minha transição tem que voltar aqui também, né? Como é que eu posso fazer isso? Nesse momento aqui da minha agulha, se eu entrar aqui na minha transição, ó, eu poderia retornar com eles, né? Mas eu vou fazer de uma forma mais fácil. Como é que eu posso voltar? Cara, simplesmente, ó, faz um Ctrl Shift D aqui, deleta, e aí eu vou pegar esse aqui, vou copiar, né? No caso, duplicar com Ctrl D, e aqui eu vou fazer o seguinte, vou jogar isso aqui para frente, ó, porque aqui nesse caso eu vou apertar o botão direito, Timing, e aqui Time Reverse Layer, que ele vai fazer o reverso, né? Então, tanto nos keyframes quanto nas camadas do After, você pode fazer o revertido também. Só que ele tem que acontecer aonde, né? Ele tem que acontecer aqui, né? Mais ou menos. Então, você traz mais para cá, ó. Tá vendo? A partir daqui ele pode começar a acontecer. Só se liga nisso aqui. Você tem que cortar, né? Só manter, porque como eles são laranja, fica interessante voltar, tá vendo? Show! Então, faz o zoom in e retorna ali embaixo. Como é que vai ser aqui agora para a gente voltar para ele ser um vídeo, né? Quando ele estiver voltando aqui, ó, tiver passado ali o nosso desenho, ó, passou aqui, certo? Aqui a gente começa a voltar ao vídeo, né? Como é que a gente pode fazer isso? Esse aqui embaixo, que é o vídeo propriamente dito, eu vou duplicar, tá? Só que eu preciso jogar ele lá na frente, tá? Esse pedaço aqui, que era o pedaço que eu fiz o freeze frame, a gente joga lá na frente. Porque aí,
como a gente tem aqui, ó, nos nossos contos, o Time Remap, a gente só precisa tirar, tá? Porque ele vai voltar no mesmo momento que a gente travou ele aqui, né? Para fazer essa foto aqui em cima. Aqui a foto eu posso cortar, Ctrl Shift D, certo? Então, ó, você vê que não dá tanta diferença. Vocês só precisam lembrar que esse momento aqui que eu trouxe para cá, né? Na verdade era esse aqui. Só faz isso para não dar confusão aí depois. Então, a partir daqui o vídeo retorna, certo? Beleza, né? Tranquilo. Se você for fazer esse corte no Photoshop, cara, você vai fazer o freeze frame aqui da mesma forma. A única diferença é que essa foto que está aqui em cima, essa foto era um vídeo, mas a gente fez o congelar quadro, né? Aqui, de qualquer forma, se fosse usar algo do Photoshop, teria que congelar esse quadro. Então, botão direito, Time, Freeze Frame, tá? Então, esse efeitinho aí, bem legal, ó. Pode vir aqui, colocar um texto acontecendo, tutorial, aumentar aqui, parágrafo na esquerda, vou colocar ele por trás da foto, tá? Para a gente ter um efeitinho ali, ó, tutorial, show! Aí aqui eu vou fazer ele acontecendo, né? Nesse caso, ele vai entrar aqui. Tem que entrar mais para cá, para a direita, para a esquerda. Para ficar centralizado, né? Tutorial e, cara, ó, outra coisa que vocês podem fazer usando o Alphamate, que eu nem preciso desenhar, fazer animação aqui. Essa transição, né, que a gente tem entrando aqui embaixo, se eu duplicar ela e fizer como se essa transição fosse um Alphamate, né? Tipo assim, o Alphamate é a gente dizer para o After que determinado objeto só vai aparecer dentro do outro objeto, né? Então, se a gente tem um objeto laranja aqui ó, acontecendo, eu posso fazer aqui nesse texto, nessas opções de TrackMate, um Alphamate nessa camada que está em cima, né? Então, essa transição, na verdade, agora ela virou um mate, simplesmente um mate. Então, como a gente tem no mesmo time, tá? Não esquece. O mesmo time que está aqui embaixo, a gente tem aqui em cima, então aquele texto, ó, ele é revelado a partir dessa transição. Fica interessantezinho, né? Bom, então, se eu joguei meu texto aqui, uma coisa que ficou interessante também quando eu fiz esse projeto foi o seguinte, esse texto aqui, ele também pode ficar linkado lá no meu objeto nulo, né? Que era aquele meu controle geral que sobe assim na tela. Então, por exemplo, se eu, desse momento aqui que ele está começando, ó, onde que é aqui, ó, tá vendo? A partir desse primeiro keyframe, se eu pegar esse texto e colar, né, aqui na minhoquinha, eu vou colar ele lá também, ó. Então, quando eu subo com isso aqui, ó, esse texto ele fica arredondado também, fica interessante, né? Eu posso só, sei lá, ajeitar aqui a rotação para ele não ficar tão torto e jogar ele um pouco mais para cá, tá vendo? E aí, esse aqui é o último keyframe, tá, pessoal? Lembra sempre o seguinte, antes de você linkar com o parentesco, vê em qual keyframe que você tá, né, para não dar problema. Então, ó, ficou interessante. Aí, para voltar, a mesma coisa, ó. Se eu usei esse daqui de baixo para voltar ali no outro, eu posso duplicar ele, certo? Esse texto aqui, eu preciso fazer o Ctrl Shift D, tá, galera? Para que ele vire um outro texto. Ctrl Shift D. Quando a gente faz isso, ele já estava em alfa, ó, certo? Só que por que ele sumiu aqui? Para o Alphamate, né, funcionar, que é isso que a gente está fazendo, essa camada de cima não pode estar habilitada, tá? Então lembra aqui de tirar essa daqui. Vai funcionar o meu texto, ó. Né? Joga isso aqui para cá, porque ficou faltando um frame. Então ele vai sair, ó, tá vendo? Show de bola. Vou deixar um loop aqui para vocês verem. Esse é o efeitinho que a gente tem. E cara, uma coisa que fica interessante se vocês quiserem tentar aí, sabe o que que é? Essa transição, ó, ela pode ter uma variação aqui embaixo com um leve delayzinho, esse mesmo delayzinho que a gente tem. Um Ctrl D, se eu apertar em todas elas, vou jogar aqui embaixo, ó. Se essas daqui de cima começarem 1, 2 para frente, né? Deixa eu botar aqui.
o orange, e essas daqui de baixo, sei lá, outra cor. E essas daqui de baixo, né, esses shapes, forem de outra cor, sei lá, uma corzinha mais clara, talvez, ou escura. Vamos colocar uma corzinha mais escura assim, ó, tá? Lá a gente tem esse efeito que fica interessante também, ó, tá vendo? Quando você cresce com ele aqui, ó, tá vendo? Ele tem um leve delayzinho e ele fica interessante na hora de ir e também na hora de voltar, tá? Um delayzinho é uma técnica interessante aí para vocês utilizarem também. Bom, então é isso, rapaziada. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Se você curtiu esse tutorial, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque estão vindo vários conteúdos maneiros aí. Espero vocês então no próximo vídeo. Abraços!